Números, capítulo 2. Diz assim: a santa, perfeita palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben, e o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão, e o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade, e o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a eles se acampará a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim, fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. O tema da mensagem de hoje é Deus e a ordem das tribos. Deus e a ordem das tribos. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos, Pai, porque Tu nos dás a Tua santa palavra, e a Tua palavra é fonte, toda ela, de instrução para a nossa vida. Nós te louvamos pelos Teus poderosos feitos na história do Teu povo,
E te louvamos porque o Senhor nos deixa estes registros para que nós aprendamos com o Senhor a forma como nós devemos nos portar, a forma como nós devemos viver na Tua presença. Pedimos que nos abençoe, que ilumine o nosso pensamento. Pedimos que o Senhor mesmo nos alimente com a Tua santa palavra, para que sejamos fortalecidos pelo Senhor, para que entremos nesta nova semana abastecidos pela Tua palavra. Abençoa-nos, Pai, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um texto assim como este capítulo de Números, talvez passe a impressão de que não tem muitas lições. É possível que muitos crentes, lendo a sua Bíblia, quando cheguem num livro de Números, pulem, porque acham que se trata apenas de estatística, apenas de numeração. Mas nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é útil para o ensino, que não há uma página sequer na Palavra de Deus que não nos traga ensinamentos preciosos, e é o caso aqui deste capítulo. Nós temos aqui pelo menos 3 lições preciosas de Deus nos ensinando por meio deste registro aqui da ordem das tribos no acampamento. A primeira lição que nós temos muito clara aqui é que o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem. A ideia de Números 2 é bastante simples. Deus está organizando o povo ao redor do tabernáculo. O tabernáculo era aquela grande tenda, e Deus está dizendo que do lado direito ou do lado oriental, 3 tribos ficarão aqui. Do lado ocidental, 3 tribos ficarão aqui. Ao norte, 3 tribos. Ao sul, 3 tribos. E ao centro, contornando o tabernáculo, a tribo de Levi. Se você fosse fazer uma imagem desse texto, seria essa: o tabernáculo no centro e Deus dizendo: 3 tribos aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Ele está mostrando a posição das 12 tribos em relação ao templo. Nós podemos dividir o texto então da seguinte forma: dos versos 3 a 9, nós vemos as tribos que estarão a leste ou ao oriente, que são Issacar, Judá e Zebulon. Dos versículos 10 a 16, as tribos que ficarão ao sul, Gade, Ruben e Simeão. No centro, nós já vimos, rodeando o tabernáculo, a tribo dos levitas. Depois, a oeste, nós temos as tribos que ficarão ali: Efraim, Manassés e Benjamim. E ao norte, Dan, Asser e Naftali. E nesses então 4 blocos, 5 na verdade, se você considerar os levitas no centro, mas tirando os levitas porque eles não fazem parte da contagem, se você pensar nesses 4 blocos, Deus está dando a localização e dizendo quantos homens fazem parte desses 4 blocos. A questão é, Deus não poderia ter dito: meu povo, se instalem ao redor do tabernáculo, encontrem um melhor lugar. Não, Deus fez questão de organizar, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização, e nós vemos isso em toda a sua obra, em toda a sua criação. Na criação do universo, por exemplo, Deus estabeleceu tudo na mais perfeita ordem. Nós lemos no começo do culto, Isaías 40, e o texto diz que Deus chama as suas estrelas, nenhuma só delas vem a faltar. Deus tem um controle total sobre a sua criação, e Ele fez um mundo altamente organizado. Muitos já compararam o nosso sistema solar e o planeta Terra e o mundo como um relógio muito bem ajustado, funcionando corretamente. Porque nós olhamos para a criação e nós encontramos ordem, nós encontramos propósito, nós encontramos mecanismos e leis que Deus estabeleceu que apontam para um Deus que é um Deus de ordem. No universo,
as galáxias, os sóis, as luas, as estrelas, cada um tem a sua função. Cada um. A Lua não está aqui de enfeite. A Lua tem uma influência no planeta Terra. Influencia as marés, por exemplo. O Sol, que está numa distância exata, numa distância que não é nem mais nem menos do que poderia ser, mas na distância ideal para que haja uma temperatura ideal aqui no planeta Terra, foi Deus que estabeleceu na mais perfeita ordem. E assim também, as luas e os sóis de outras galáxias não estão ali por acaso, apenas para enfeitar, estão cada um cumprindo a sua função. No planeta Terra, a gravidade tem a sua função, o eletromagnetismo, o sistema climático, a atmosfera, o ciclo hidrológico, o ciclo de carbono, as cadeias alimentares, a biodiversidade. Tudo isso Deus fez e fez perfeito para que o nosso planeta funcionasse de uma forma organizada, ordeira. Nós temos, além disso, dos aspectos físicos, desse ajuste fino que Deus fez na criação, nós temos Deus criando leis e mandamentos e ordenanças. Olha a palavra ordenança como aponta para a ordem, para que houvesse uma ordem moral na vivência das pessoas. Deus então estabeleceu leis, mandamentos para gerar ordem moral, ordem social. O nosso Deus prima pela ordem, é um Deus de ordem. Na criação das leis do culto, por exemplo, Deus nunca disse: me adorem, surpreendam-me, façam de qualquer maneira. Deus criou leis bem estabelecidas para que nós o adorássemos da maneira que Ele quer ser adorado. Observe que o fato de Deus dar ordenanças, mandamentos, leis na sua palavra, apontam para um Deus de ordem, um Deus que quer que o seu povo faça aquilo que é correto. O próprio fato, meus irmãos, de nós apreciarmos ordem, apreciarmos organização, já aponta para Deus. De onde é que nós herdamos isso? Nós fomos feitos segundo a sua imagem e semelhança, e quando nós apreciamos a organização, nós estamos refletindo um Deus que é um Deus de ordem. Você já reparou que um país sem organização não avança? Uma empresa desorganizada não vai longe. Uma família desestruturada terá problemas. Tudo isso acontece por falta de ordem. Deus é um Deus de ordem. Qual é a aplicação disso para a nossa vida? Ora, se Deus é um Deus de ordem, nós também devemos ser. Nós também devemos cultivar uma vida organizada. Como está a tua vida? Ela está em ordem ou ela é um caos, uma desordem completa? O nosso Deus não é Deus de caos. O nosso Deus é Deus de ordem. Aliás, uma das coisas que a conversão muda na pessoa é organização. A pessoa passa a ter hábitos que outrora não tinha, passa agora a ter compromissos, responsabilidades. Isso muda até a vida da pessoa. Como é que está a tua vida? Eis algumas perguntas que podem ajudar você a fazer uma avaliação nesse sentido, se a tua vida é uma vida de ordem. Você costuma planejar com antecedência suas atividades, seus compromissos, aquilo que você pretende fazer? Você planeja? Você é pontual? Você chega um pouco antes nos compromissos? Ou sempre chega ou em cima da hora ou atrasado? Isso reflete uma vida de organização. Você cultiva um ambiente limpo e organizado? Como é que está a sua bolsa, irmã? Como é que está a sua mochila, jovem e adolescente? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua mesa? Como é que está o seu local de trabalho? Limpos e organizados? Você é organizado para cumprir prazos na escola, no trabalho, ou está sempre entregando coisas atrasadas? Você mantém anotações, lembretes que podem te ajudar na organização?
Você organiza o seu dia entre o que é mais importante e menos importante? Ou aquilo que vai surgindo você vai fazendo sem prioridade nenhuma, simplesmente vai fazendo? Isso tem a ver com organização. As suas contas estão em ordem? Você gasta menos do que ganha? Que é uma questão de economia doméstica simples, né? A gente deve gastar menos do que nós ganhamos. Isso está em ordem na tua vida? Você procura guardar um pouco do teu salário para uma emergência que possa aparecer? Você tem hábitos que expressam ordem? Você tem horário para acordar, horário para comer, horário para dormir? Tem gente que não tem nada disso. Tem gente que acorda um dia às 10, outro dia às 11, outro dia meio-dia, e vai dormir um dia a 1, outro dia às 2, outro dia às 3, almoça se der, se não der não almoça, uma total desordem. Você tem hábitos de ordem na tua vida? Meus irmãos, Deus é um Deus de ordem e nós devemos ser também. E eu diria que pessoas mais próximas de Deus vão organizando melhor a sua vida, porque Deus é um Deus de ordem, e a Bíblia aponta para isso. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É cuidar do tempo, é organizar o tempo. E nós devemos viver prudentemente, não como nécios, e sim como sábios. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, ele, a partir do verso 25: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está comparando aqui o comportamento do crente a um atleta que tem disciplina, que tem foco, que tem meta. O atleta é um exemplo de organização, um atleta profissional, não é? E adivinha quem Paulo está comparando a vida cristã? A um atleta profissional. Nós deveríamos ter foco nesta vida, glorificar a Deus acima de todas as coisas. Deveríamos ter metas de glorificação a Deus. Deveríamos ter disciplina de leitura da Bíblia, de oração. Tudo isso, meus irmãos, nós sabemos. O fato é que uma pessoa que se aproxima mais de Deus, que busca mais as coisas de Deus, ela vai mudar até esse aspecto na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e nós não podemos ter uma vida toda bagunçada, caótica. O nosso Deus é um Deus de ordem. A primeira lição que nós tiramos aqui no texto. A segunda lição que nós temos é que Deus ocupa a centralidade da nossa vida. Deus ocupa a centralidade da nossa vida. A imagem que nós temos desse texto é da grande tenda do tabernáculo, no centro da imagem, rodeada pelas 12 tribos. Deus está no centro. Deus está no centro. Note, o verso 17 fala sobre isso. Então, partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Então, mais no centro ali estavam os levitas que faziam o trabalho do tabernáculo. Mas a imagem que nós temos aqui desse texto é que Deus está no centro. Esta é a mensagem, esta é a lição. Meus irmãos, todo israelita sabia que Deus é onipresente. Todo israelita sabia que Deus é um Espírito onipresente. Mas Deus, ainda assim, fez questão de habitar no meio do povo, no meio do deserto. A tenda ali no meio do povo era uma mensagem poderosa para o povo, dizendo: eu estou com vocês, eu estou no meio do povo. Note que Deus não deixou o povo sozinho no deserto. Ele nunca deixaria sozinho porque Ele é onipresente, mas Ele fez questão de colocar uma figura, uma imagem, para que eles sempre se lembrassem: o nosso Deus está
no meio de nós, Porque o Santo dos Santos, que ficava dentro do tabernáculo, era de fato o local da manifestação de Deus. Era o local em que o sumo sacerdote entrava apenas uma vez ao ano. E ele entrava e saía rápido, porque ali a presença de Deus se manifestava uma vez ao ano. E uma vez ao ano o sacerdote fazia os ritos e as purificações para entrar ali com sangue, para oferecer por propiciação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E ninguém tinha acesso à Arca da Aliança, ninguém podia olhar para a Arca da Aliança, porque ela de fato simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Observe que Deus fez questão de colocar uma tenda com móveis dentro, para que o povo não tivesse dúvida de que naquele deserto eles não estavam sozinhos. Deus estava no meio do seu povo. O ápice da história não é esse. O ápice da história é quando Deus não vem mais numa tenda, mas quando Ele decide assumir a natureza humana, quando Ele decide tornar-se um de nós, quando Ele encarna-se, assumindo a natureza divina, agora a natureza humana, para viver no nosso meio. E foi isso que Ele fez com Jesus Cristo. É o ápice, é mais do que uma tenda, é o próprio Deus encarnado, sujando os pés nas empoeiradas terras da Galileia, vivendo como nós, sofrendo como nós, passando as necessidades que nós passamos. Ele é Emanuel, Deus conosco, é um Deus presente na vida do seu povo. A semelhança do povo no deserto, em que Deus fez questão de mostrar que eles não estavam sozinhos, agora, na nova aliança, Deus faz questão de encarnar-se para mostrar que o seu povo não está sozinho. É um Deus presente na vida do seu povo. Então, a segunda lição que nós temos é que Deus ocupa a centralidade da nossa vida. A imagem que nós temos de número 2 aponta para isso, Deus no centro. Mas a lição, ela vale além da imagem. Deus deve ocupar a centralidade da nossa vida. É o que Ele espera de nós, meus irmãos, que nós tenhamos a Deus no centro da nossa vida. Que Deus não seja um mero detalhe, que Deus não seja apenas uma programação de domingo, mas que Deus seja o centro da nossa vida, no dia a dia. Deus não é periférico, Deus não é secundário, Deus é principal, é central. A palavra de Deus, Ele nos disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso não é periférico, isso não é secundário, isso é central. Todo o coração, toda a alma, toda a força. Isso foi Deuteronômio 6:5, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Cristo nos ensinou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, é central. Paulo, em Atenas, citou as seguintes palavras: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Nós vivemos, movemos e existimos nele, porque Ele é um Espírito que ocupa todo o universo. Ele é central. E finalmente Paulo, escrevendo aos Romanos, no final da sua doxologia: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, meus irmãos, Deus deve ser central na nossa vida. E quando Ele for central, você não vai esquecer de orar. Quando Ele for central, você não vai esquecer de ler a Bíblia. Quando Ele for central, você vai se preocupar em estar na igreja todos os domingos. Se Ele for apenas um detalhe periférico, será muito diferente. Mas quando Ele for central na tua vida, quando Ele ocupar a prioridade, muita coisa vai mudar.
você vai dar importância, você vai dar valor ao teu relacionamento com Deus. Você vai perceber que o teu dia não é o mesmo se você não começar o dia com oração. Você vai perceber que o teu dia não é o mesmo se você não buscar a palavra de Deus para fortalecer o teu espírito. Então Deus é central, Ele deve ser central na nossa vida. É a segunda lição que nós temos no texto. E a lição final: Deus requer a nossa ação. Deus requer a nossa ação. O nosso texto começa dizendo o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Cada tribo tinha uma bandeira característica, é o que o texto está nos falando. O texto fala, segundo estandarte e bandeira. O texto fala segundo as insígnias da casa de seus pais. Não temos detalhes, não nos foram passadas imagens, mas a ideia é que cada tribo tinha a sua bandeira com as insígnias, né, da bandeira, características ali da casa dos seus pais, da tribo. Note que o povo não estava no deserto para descansar, para tirar férias. Por que o povo estava no deserto? Estava embaixo da disciplina de Deus. Você deve se lembrar que numa caminhada do Egito até a terra prometida, eles levaram 40 dias. E eles se depararam com a primeira terra de Canaã, que se chamava Cades Barneia. 40 dias de caminhada. E você deve se recordar que espias foram enviados, olharam a terra, e dos espias, apenas 2 voltaram confiantes de que Deus lhes daria vitória. Os outros voltaram aterrorizados, porque havia gigantes naquela terra. Voltaram aterrorizados. E eles inflamaram o povo de tal maneira que o povo naquela noite chorou a noite inteira, murmurando, querendo voltar para o Egito. Era um povo que tinha visto o Mar Vermelho se abrir. Era um povo que tinha visto maná caindo do céu todo dia. Era um povo que tinha visto as 10 pragas. E como é que esse povo tinha coragem de se acovardar agora que eles estavam para entrar na terra prometida? Pois Deus deu o castigo. Os 40 dias se tornariam 40 anos. E eles vagariam por aquele deserto durante 40 anos. O que o povo está fazendo no deserto? Está sendo disciplinado. Está sendo disciplinado. 40 anos não é pouco tempo. A vida seguiu durante 40 anos. E eles estavam lá. E o texto nos fala no verso 32 de 603.550 homens de 20 anos para cima. Então, só de 20 anos para cima, 603 mil homens. Se você acrescentar mulheres, vai para 1.200.000. Se você acrescentar pelo menos 2 filhos, os israelitas tinham muitos filhos, mas pelo menos 2, 3 filhos, você passa de 2 milhões de pessoas. Eu sugeriria 3 milhões de pessoas, mas vamos ficar aqui com 2 milhões de pessoas, que é um número bastante econômico. 2 milhões de pessoas vivendo ali durante 40 anos. E Deus providenciou algumas coisas para este povo que se repetem nos 4 blocos de texto que nós vimos. Cada tribo teria um príncipe, cada tribo teria um exército, cada tribo teria uma ordem específica para marchar, para avançar. Então, quando a nuvem avançasse, que era o sinal que eles tinham para desmontar o acampamento e seguir viagem, não era na bagunça. Primeiro, a tribo em que estava Judá era a primeira que deveria se levantar e assim por diante. Havia uma ordem para que os 4 blocos eles se arrumassem e partissem em retirada. A lição que nós temos aqui, meus irmãos, destas ordens todas que Deus deu, um príncipe, um exército, uma ordem para marchar, é que Deus requer a ação do seu povo. O povo deveria viver na presença de Deus, obedecer os seus mandamentos e marchar rumo à terra prometida.
Nós estamos numa situação muito diferente daqueles dias, mas com ordens muito parecidas. Nós devemos viver na presença de Deus, obedecer os seus mandamentos e marchar, não para Canaã, mas para a eternidade. Nós estamos marchando para Jerusalém, que descerá dos céus para a eternidade. E nós, como povo de Deus hoje, não estamos aqui nesse mundo de férias, não estamos aqui para curtir. Nós estamos aqui, meus irmãos, como peregrinos e forasteiros, para obedecer às ordens do nosso Mestre. A igreja, ela deve avançar, a igreja deve marchar, a igreja não está aqui para ficar parada. E a igreja deve avançar como? Primeiro, no preparo doutrinário dos crentes. A igreja é responsável por ensinar a palavra de Deus aos crentes, para que os crentes conheçam o seu Deus e saibam exatamente o que Deus requer de cada um de nós. Essa é uma função da igreja. A igreja deve avançar na evangelização, não apenas como igreja, mas muito mais como igreja, cada pessoa, cada bloco, cada pedra que vive. Cada membro é um missionário, cada membro da igreja é um discipulador. Evangelizar, meus irmãos, como disse Spurgeon, é um mendigo contando para outro mendigo onde ele encontrou o pão. É isso. Nós que encontramos o pão, devemos contar a outros onde se encontra o pão da vida, onde nós encontramos Jesus Cristo. Então a igreja avança na medida em que os seus membros evangelizam. Deus te colocou no teu emprego, eu não tenho acesso às pessoas do teu emprego. Deus colocou você lá. É você que está lá para pregar o evangelho. Deus te colocou no bairro, na vizinhança, no prédio. Eu não tenho acesso aos teus vizinhos, eles não falam comigo. Deus colocou você lá para você falar de Cristo no teu prédio, na tua vizinhança, no teu condomínio. Então, quando a igreja percebe que não é a instituição que deve evangelizar, mas é cada um de nós, o evangelho avança, o evangelho avança. O evangelho avançou tanto na igreja primitiva porque os soldados convertidos pregavam o evangelho para outros soldados que se convertiam. As donas de casa que foram alcançadas por Cristo falavam de Cristo para as outras donas de casa. Os escravos da época que eram alcançados por Cristo pregavam o evangelho para outros escravos. Os senhores de terras que eram alcançados pregavam o evangelho para os outros senhores, e o evangelho foi avançando assim como um fermento na massa, e é assim que tem que ser. A igreja avança na medida em que os seus membros pregam o evangelho. A igreja avança e marcha nas missões. Alguns de nós, poucos de nós, vão viajar para fazer missões, mas todos nós devemos apoiar aqueles que viajaram, aqueles que estão nas missões. Devemos apoiar com orações, com recursos, com ajuda, para que naqueles campos em que nós não vamos, mas que Deus manda pessoas, eles estejam ali bem suportados com o nosso suporte, com a nossa ajuda. A igreja avança nas obras de misericórdia. Note, não é obra social, é obra de misericórdia. A igreja não faz obra social. Quem faz obra social é ONG, essas coisas. Igreja faz obras de misericórdia, primeiro cuidando dos seus, primeiro os da família da fé. A Bíblia fala sobre isso. E depois abarcando ou ampliando a ajuda para as pessoas que estão ao nosso redor. O ministério de misericórdia, a igreja age e avança ajudando pessoas. E a igreja marcha na vida de piedade e testemunho, quando os crentes têm vida de oração, vida de obediência, vida de bom testemunho, quando a luz de Cristo brilha onde quer que você esteja, adolescentes e jovens na escola, na faculdade, adultos no trabalho, na vizinhança, a luz de Cristo brilhando onde quer que nós estejamos. A igreja avança quando os seus membros têm vida de piedade,
vida de testemunho, são alimentados pela palavra, oram todos os dias, estão em comunhão com Deus. Cristo brilha na nossa vida. O povo do Antigo Testamento tinha suas lutas, nós temos as nossas. Ambos marcharam, nós temos que marchar. Atos capítulo 2, verso 42, fala que a igreja avançava porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão. A igreja perseverava. E aí no final do texto, enquanto isso, acrescentava-lhes Deus dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto a igreja está perseverando na doutrina, na oração, no partir do pão, culto, sacramentos, nas orações, na comunhão, Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. O nosso texto termina com o verso 34. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Irmãos, eu disse no começo que alguns textos na Bíblia parecem não trazerem lições, e muito crente pula o livro de Números. Não pule. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia tem lições. Todo texto aponta para Jesus Cristo. E o texto que nós temos aqui nos mostrou, primeiro, que o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele fez tudo perfeito, tudo ordeiro, tudo funcionando. E Ele espera que a nossa vida não seja um caos, que a nossa vida seja um testemunho de ordem, de organização, que a nossa vida esteja em ordem perante Ele. Nós vimos que Deus ocupa a centralidade da nossa vida, deve ocupar. Assim como estava no centro do povo, no tabernáculo, deve ocupar o centro do nosso viver. E vimos que Deus requer ação do seu povo. E hoje, nós somos o povo, nós somos a igreja, devemos trabalhar, devemos agir. Hoje, a missão está conosco. Nossos irmãos aqui do Antigo Testamento já morreram, os apóstolos já morreram, hoje somos nós somos a igreja de Cristo, nós devemos trabalhar, nós devemos avançar. Que Deus assim nos abençoe. Amém.